O Círculo de Oração. Noite de 11 de agosto de 1955. Em finalizando as nossas tarefas no socorro aos sofredores desencarnados, comparece o irmão José Xavier, que nos recomenda fraternalmente. Solicitamos dos companheiros alguns momentos de acurada meditação para articularmos com mais segurança o tono vibratório de nossa reunião, porque hoje um novo amigo, o professor Laboriot, ocupará o canal medianímico a fim de expressar-se quanto ao valor de um círculo de oração. Com efeito, daí em instantes, transfigura-se o médium. A entidade comunicante senhoreia-lhe todas as forças. Levanta-se, fala-nos à maneira de um preceptor interessado na educação dos aprendizes e transmite-nos o fulgurante estudo que oferecemos neste capítulo. Jesus nos fortaleça e nos abençoe como sempre. Acha-se presente o nosso amigo José Freire Bezerril Fontinelli, que nos recomenda transmitir um abraço ao nosso companheiro Fontinelli em nossas preces desta noite. Pedimos ao nosso Arnaldo recomendar aos companheiros mais 2 minutos aproximadamente de meditação para articularmos harmoniosamente o tônus da fase final de nossa reunião, porque um novo visitante ocupará o canal mediúnico para expressar-se quanto ao valor de um círculo de oração. Jesus nos abençoe, meus amigos. Comentemos a importância de um círculo de oração nos serviços de assistência medianímica como um aparelho acelerador de metamorfose espiritual. Imaginemo-lo assim, como um ciclotrão da ciência atomística nos tempos modernos. Os companheiros do grupo funcionam como eletroímãs carregados de força magnética positiva e negativa, constituindo uma corrente alternada de alta frequência, através da qual o socorro do plano superior, transmitido por intermédio do dirigente físico, exterioriza-se como sendo um projetil de luz sobre o desencarnado em sombra, que, simbolizando o núcleo atômico a ser atingido, permanece justaposto ao alvo mediúnico. No bombardeio nuclear, sabemos que um próton arremessado sobre o objetivo imprime-lhe transformação
compulsória à estrutura essencial. Um átomo elevar-se-á na escala do sistema periódico na medida dos elementos que lhe forem agregados. Assim sendo, a projeção de um átomo simples sobre certa unidade química determina a subida de um ponto em sua posição na série estequiogenética. A carga de um átomo de hidrogênio 1 arrojada sobre o lítio 3 modificá-lo-á para berilo 4, ou sobre o alumínio 13 alterá-lo-á para silício 14. Nesse mesmo critério, a injeção de um átomo de hélio 2 sobre berilo 4, adicionar-lhe-á 2 pontos acima, convertendo em carbono 6. Recorremos a figurações elementares do mundo químico para dizer que também no círculo de oração o impacto das energias emitidas de nosso plano através do orientador encarnado em base de radiações, por enquanto inacessíveis à perquisição terrestre, provoca sensíveis alterações na mente perturbada, conduzida à assistência cristianizadora. Consciências estagnadas nas trevas da ignorância ou da insânia perversa são trazidas ao equipamento mediúnico para receberem o bombardeio controlado de forças e ideias transformadoras que lhes renovam o campo íntimo, e daí nasce a Guerra Franca e sem quartel, declarada a todos os grupos respeitáveis do espiritismo evangélico pelas inteligências que influenciam na sombra e que fazem do vampirismo a sua razão de ser. Vós todos que recolhestes do Senhor os mandatos do esclarecimento, os recursos da mediunidade e os títulos da cooperação, no trato com os reinos do Espírito, sabei que para conservardes um círculo de oração equilibrado e seguro, é imprescindível pagar os mais elevados tributos de sacrifício, porque em verdade retendes convosco poderosa máquina de transmutação espiritual, restaurando almas enfermas e transviadas em núcleo de ação moral eficiente que vale
por reduto precioso de operações da esfera divina, no amparo às necessidades e problemas da terra. Unamo-nos assim no trabalho do Cristo como obreiros de boa vontade, mantendo-nos diligentes e vigilantes na batalha incessante do bem contra o mal, em que devemos servir para a vitória da luz. Amigos, desejando-vos paz no Senhor Jesus, saúda-vos um companheiro humilde, o irmão Laboriou.